Olá, sejam bem-vindos! Hoje nós vamos dar início às tecnologias térmicas de conservação dos alimentos. E para começar, nós vamos falar da importância da cadeia do frio. Até aqui, nós discutimos os métodos químicos, bioquímicos e físicos não térmicos de conservação. E agora nós iremos abordar os métodos físicos térmicos, os quais podem se basear no emprego do frio ou calor como mecanismo de conservação. Nesta aula, vamos aprofundar um pouco mais sobre os métodos que empregam o frio e, nesse caso, estamos falando da refrigeração e do congelamento. Para decidir se iremos refrigerar ou congelar um alimento, precisamos levar em consideração os fatores intrínsecos do produto e o tempo de conservação que desejamos alcançar. Alimentos refrigerados possuem uma maior manutenção das suas características in natura. Todavia, o tempo de conservação é consideravelmente menor do que o do congelamento. A refrigeração é o processo de conservação a temperaturas que variam em média entre -1 a 8 graus Celsius. Sob essas condições, a água no alimento permanece em estado líquido e, dessa maneira, a mesma fica disponível para reações metabólicas da própria matriz alimentar ou de possíveis micro-organismos contaminantes. Dessa maneira, podemos predizer que a refrigeração tem como fundamento a remoção de calor sensível do produto, uma vez que não há mudança de estado físico da água. Assim, todo o calor que removemos do alimento resulta em um abaixamento de temperatura, o qual está relacionado a um calor específico da matriz alimentar, ou CP. Recapitulando, o calor específico se refere à quantidade de calor necessária para que cada grama de uma substância sofra uma variação de temperatura correspondente a 1 grau Celsius. Desta forma, quanto maior o calor específico do alimento, mais difícil é para refrigerá-lo. Uma vez que não há mudança de fase de água durante a refrigeração, a mesma permanece livre e disponível para reações metabólicas da matriz alimentar e de micro-organismos contaminantes. Mas, se a água ainda está disponível para as reações, como a refrigeração ajuda a conservar os alimentos? A resposta para essa pergunta envolve o conceito de Q10. Segundo a regra Van Hoff, a cada aumento de 10 graus Celsius na temperatura do sistema, o mesmo irá reagir, aumentando a velocidade da reação. No caso da refrigeração, a cada diminuição em 10 graus Celsius na temperatura do alimento, as reações químicas e bioquímicas terão a sua velocidade reduzida. Outra forma de responder essa pergunta é por meio da equação de Arrhenius, que afirma que a constante de velocidade de uma reação aumenta com o aumento da temperatura. Logo, durante a refrigeração, nós podemos esperar que as velocidades das reações reduzam com a queda da temperatura. Isso implica que os eventos relacionados à deterioração, como metabolismo, reações químicas e bioquímicas, assim como a multiplicação microbiana, serão reduzidos durante a refrigeração do produto. Para que uma reação química ou bioquímica aconteça, é necessário que haja uma colisão entre as espécies reativas e, para que essa colisão aconteça, as espécies precisam estar em movimento. À medida que reduzimos a temperatura, o movimento das espécies reativas se torna mais lento, o que diminui as taxas das colisões e, por consequência, a velocidade de reação. Agora, com um olhar mais microbiológico, podemos inferir que o resfriamento irá reduzir as reações metabólicas no interior das células e isso resultará em uma queda na multiplicação dos micro-organismos. Mas, além desse efeito, a refrigeração também afeta as membranas dos micro-organismos.
Como sabemos, a membrana citoplasmática é um sistema dinâmico onde diferentes substâncias difundem através da bicamada lipídica que apresenta um certo grau de fluidez. Ao reduzir a temperatura, os fosfolipídios saturados eles tendem a aumentar as suas interações hidrofóbicas, o que resulta na gelificação da membrana. Uma vez que a membrana fica mais viscosa, isso afeta diretamente o transporte de nutrientes e a movimentação de proteínas. Apesar da refrigeração apresentar esses efeitos sobre o alimento e micro-organismos, isso não significa que o produto refrigerado não se deteriore. A refrigeração, ela reduz a taxa das reações, mas não as bloqueia. Para a conservação por refrigeração, alguns fatores devem ser considerados. A temperatura de refrigeração irá depender do tipo de produto, o tempo e condições do armazenamento. Variedades diferentes de maçãs, por exemplo, podem exigir condições diferentes de temperatura. Já uma banana e o tomate não devem ser armazenados em temperaturas inferiores a 13 graus Celsius, uma vez que isso pode prejudicar o processo de maturação e promover a queima pelo frio. Além da temperatura, as câmaras de refrigeração devem ter sua umidade relativa controlada para evitar que o produto ganhe ou perca água durante a refrigeração. É recomendável que a umidade relativa não sofra grandes oscilações e deve ser mantida entre 80% e 90%, dependendo do tipo de produto. As câmaras de refrigeração também devem contar com um sistema de circulação do ar eficiente, que permita distribuir de forma uniforme a temperatura e a composição da atmosfera. O ar da câmara deve ser renovado diariamente, devido aos maus odores formados quando diferentes produtos são armazenados no mesmo local. Para evitar processos oxidativos, o interior das câmaras é normalmente escuro e, em alguns casos, lâmpadas ultravioletas podem ser empregadas para reduzir o crescimento superficial de fungos e bactérias. No entanto, esse procedimento deve ser empregado com cautela para não potencializar reações oxidantes. As câmaras de refrigeração também devem contar com um sistema de monitoramento da composição gasosa da atmosfera, uma vez que após a colheita, os vegetais eles continuam respirando. A diminuição da temperatura e no oxigênio disponível, acompanhada do aumento do teor de gás carbônico, irá afetar processos fisiológicos do vegetal, que podem ocasionar a sua deterioração precoce. De forma geral, uma composição de 3% de oxigênio, 5% de gás carbônico e 92% de nitrogênio são considerados ideais para a grande parte dos alimentos. A grande vantagem da refrigeração é que a mesma produz poucas alterações sensoriais e nutricionais. Além disso, se usarmos a cadeia do frio, ou seja, empregarmos o frio em todos os elos de produção e logística de um produto, nós iremos conseguir reduzir de forma considerável o desperdício de alimentos. Apesar dessas vantagens, para alguns produtos, a refrigeração pode acarretar na solidificação de gordura, escurecimento enzimático, lipólise, oxidação de lipídios, retrogradação do amido e perda de umidade e vitaminas. Agora, passando para o congelamento, podemos defini-lo como uma operação no qual a temperatura de um alimento é reduzida abaixo do seu ponto de congelamento e uma proporção da água é convertida em cristais de gelo. Ao contrário da refrigeração, o congelamento imobiliza a água na forma de cristais de gelo e, dessa maneira, a conservação é conseguida pela combinação da redução da temperatura e atividade de água. Apesar do congelamento ser uma estratégia empregada para reduzir a velocidade de uma multiplicação microbiana, a mesma pode eventualmente levar alguns micro-organismos à morte, dependendo das condições.
Em uma taxa de congelamento lento, o processo pode levar até 12 horas e a temperatura vai decrescendo gradativamente até chegar ao valor desejado. Nesse processo, uma fronteira de congelamento progride lentamente do exterior para o interior do produto e a água extracelular se congela mais rapidamente do que a intracelular, devido ao menor concentração de soluto. Assim, nós temos um sistema onde a água fora da célula está imobilizada nos cristais de gelo e a água dentro das células encontra-se em um estado líquido. Esse cenário cria uma diferença de potencial osmótico através da membrana, o que força a saída da água intracelular por osmose. Ao sair, a água pode comprometer de forma irreversível a bicamada lipídica de membrana e levar a célula à morte. Além disso, o congelamento lento tende a promover a formação de cristais de gelo maiores, os quais podem romper as paredes e membranas celulares, promovendo a lise de micro-organismos. Já no congelamento rápido, o abaixamento da temperatura é brusco e a água tende a ser congelada simultaneamente entre os espaços inter- e extracelulares, resultando na formação espontânea de muitos cristais de gelo individuais e pequenos. Como consequência, os efeitos osmóticos são atenuados e o tamanho reduzido dos cristais diminui os danos físicos causados às membranas. Para esse tipo de congelamento, normalmente se emprega temperatura da ordem de menos 25 graus Celsius com circulação de ar ou menos 40 graus Celsius com ou sem circulação de ar. Após o congelamento, o produto em geral é mantido a menos 18 graus Celsius. Durante o congelamento, as moléculas de água se associam na forma de uma pequena partícula ordenada e estável que chamamos de núcleo ativo. As demais moléculas de água presentes no alimento tendem a se associar a um núcleo de forma espontânea, produzindo uma nova estrutura termodinamicamente estável, o cristal de gelo. Do ponto de vista termodinâmico, é mais fácil para as moléculas de água se associarem a um núcleo pré-existente do que formar um novo núcleo. Quanto maior a taxa de resfriamento, maior será o número de núcleos formados. Desta maneira, toda a água livre se associará a múltiplos núcleos, resultando em pequenos cristais de gelo. Do contrário, se a taxa de resfriamento for lenta, poucos núcleos ativos são formados e a água remanescente se reorganiza em torno dos mesmos, formando cristais maiores. Se analisarmos uma curva de congelamento lento da água pura, nós podemos observar diferentes regiões. Entre os pontos A e S, onde a temperatura do alimento é menor que 0 graus Celsius, nós temos o início do processo de nucleação, ou seja, a formação dos núcleos ativos. Entre os pontos S e B, os núcleos adquirem tamanho crítico e os primeiros cristais de gelo são formados. Nesse processo, há uma liberação de calor latente que promove uma ligeira elevação da temperatura. Entre os pontos B e C, nós temos uma fase de estabilização da temperatura, devido à mudança de fase de água. Já entre C e D, a água está completamente congelada e a temperatura reduz até entrar em equilíbrio com a temperatura do sistema. Agora, se analisarmos uma curva de congelamento lento de solução diluída de sacarose, podemos observar que entre os pontos A e S, a taxa de redução de temperatura não é tão acentuado quanto da água pura, uma vez que a sacarose interfere no processo de nucleação. Entre os pontos S e B, a temperatura da mistura tem um ligeiro aumento devido ao início da nucleação. No entanto, note que a temperatura no início do congelamento
é inferior ao da água pura, pela depressão do ponto de congelamento. Entre B e C, há uma formação de cristais de gelo, mas devido à maior concentração de solutos na fração líquida, ocorre uma diminuição do seu ponto de congelamento com o tempo. Entre C e D, a sacarose atinge seu ponto de saturação e começa a cristalizar na mesma velocidade que a água, liberando calor latente até atingir o ponto D. Entre D e E, a água e sacarose se cristalizam sem alteração na temperatura da mistura, formando uma mistura eutética. Relembrando, uma mistura eutética se comporta como uma substância pura somente durante a fusão ou solidificação, e por isso conseguimos observar um patamar na curva de congelamento. Entre os pontos E e F, toda a água encontra-se congelada e a temperatura reduz até entrar em equilíbrio com a temperatura do sistema de congelamento. Comparando as duas curvas, podemos perceber que a simples adição do soluto é suficiente para alterar a curva de congelamento. Para alimentos, onde temos várias substâncias dissolvidas na fase aquosa, a compreensão de todos os mecanismos que interferem na curva de congelamento é uma tarefa complexa. Se analisarmos a curva de congelamento do salmão, por exemplo, nós não conseguimos definir o ponto de nucleação, formação de cristais ou formação de misturas eutéticas. A curva de congelamento rápido apresenta um comportamento muito similar ao de um congelamento lento. A diferença é que os processos de nucleação e congelamento acontecem em uma taxa mais elevada. Se observamos a curva de congelamento rápido e lento para uma peça de salmão, nós conseguimos distinguir pelo menos 3 fases. A primeira delas diz respeito à redução da taxa do alimento com o início da nucleação. A segunda refere-se ao congelamento em si e a última diz respeito à redução da temperatura do alimento já congelado. O congelamento realizado pela indústria de alimentos pode ser conduzida por meio de diferentes métodos. O método mais barato, porém mais lento, consiste em estocar o produto em uma câmara como os congeladores domésticos, onde a temperatura final varia de menos 10 a menos 20 graus Celsius. Já no método com ar insuflado, o ar bastante frio movimenta-se em alta velocidade em uma câmara ou túnel, onde o alimento é acondicionado. O inconveniente desse sistema é a desidratação de alguns tipos de alimentos, especialmente aqueles não embalados. No método de congelamento por contato, o alimento é colocado em contato com uma placa resfriada por uma substância refrigerante, ou então colocado dentro de um recipiente que será submerso no refrigerante. No congelamento por imersão, ocorre imersão direta dentro do meio refrigerante ou a pulverização do líquido refrigerante sobre o alimento. Apesar de amplamente usado, o congelamento não impede a autooxidação dos lipídios, que pode ocorrer mesmo a menos 18 graus Celsius. Portanto, produtos que possuem elevado teor de gorduras insaturadas, como peixes gordos e carne de suíno, tendem a ter uma vida útil menor quando congelados em comparação a produtos com menor grau de gordura insaturada. O congelamento também pode levar à alteração de cor, textura e desestabilização de emulsões. Durante o descongelamento dos alimentos, o mesmo tende a perder fluidos que carregam sais minerais, vitaminas hidrossolúveis e proteínas, o que diminui as propriedades nutricionais e sensoriais do produto. Vamos finalizando mais uma videoaula e, em caso de dúvidas, deixe aqui o seu comentário. Até a nossa próxima aula!